Ela não estava com raiva de verdade, estava testando. Você tentou resolver, acalmar, se explicar e falhou. Não porque você é fraco, porque ninguém te ensinou o que ela estava realmente perguntando. Imagina que você está sentado aqui na minha frente agora. Você descreve a cena, uma pequena faísca de desacordo que se tornou um incêndio inexplicável. Você, com toda a sua lógica e boa intenção, jogou gasolina, pensando que era água. O que você não percebeu é que naquele exato momento, a psique dela ativou um mecanismo ancestral, um radar biológico que opera muito abaixo da consciência. Este radar não se importa com seu carro, sua aparência ou o quão bonzinho você é. Ele faz uma única varredura, buscando uma única qualidade: solidez. Cada drama, cada provocação, cada silêncio calculado é um pulso de sonar que ela envia para mapear a integridade do seu casco. Ela está inconscientemente perguntando: este homem é uma rocha em que posso construir um futuro? Ou é um barco de papel que vai se desfazer na primeira tempestade? A sua reação lógica, seu desejo de apaziguar, sua frustração crescente, tudo isso foi a resposta. O sonar voltou com um eco oco de metal frágil, e a atração dela recuou 1 milímetro, silenciosamente. A sociedade te programou com uma mentira perigosa, irmão. Uma mentira que te transforma em sua própria ruína. A de que esses testes são um defeito, uma toxicidade, uma manipulação feminina a ser evitada ou consertada. Essa narrativa é o inimigo. É ela que te cega para a verdade biológica mais brutal que existe. Os testes são a única ferramenta de controle de qualidade que a evolução deu à mulher para não cometer o seu erro mais catastrófico: investir em um homem fraco. Como pesquisadora do comportamento humano, eu te afirmo, isso não é maldade, é matemática. A teoria do investimento parental é implacável. O custo de uma gravidez, do parto, da amamentação, o investimento mínimo obrigatório dela é infinitamente maior que o seu. Por isso, a natureza a forjou para ser o sexo seletivo. Ela precisa testar, ela precisa saber se a sua estrutura emocional é confiável antes de ancorar o futuro genético dela em você. Sua frustração ao ser testado é compreensível, mas está direcionada ao alvo errado. O problema não é o radar dela. O problema é que o manual de instruções que te deram para navegar essas águas é uma fraude. O que ninguém nunca teve a coragem de te dizer é que você foi treinado para falhar. Cada fibra do seu condicionamento de homem bom, reativo, que busca aprovação, que evita o conflito a qualquer custo, é um sinal de alarme para o radar biológico dela. Mas existe um caminho para reverter essa programação. E ao final deste vídeo, você vai entender exatamente por que a sua tentativa de ser o cara legal está destruindo a atração que ela sente por você. E por que a mídia e a sociedade insistem em te manter ignorante sobre essa dinâmica. Comenta aqui embaixo agora. Você já se sentiu invisível para uma mulher, mesmo fazendo tudo certo? Eu leio os comentários para mapear os padrões. Continue assistindo, porque eu vou te dar o nome exato dos 3 testes mais comuns que ela vai usar contra você, talvez ainda esta semana. E vamos começar pelo erro que praticamente garante sua reprovação. Agora que você entende a função biológica do teste, prepare-se para o erro que 99% dos homens cometem e que destrói a atração instantaneamente. Vou te mostrar qual é. O erro que 99% dos homens cometem, o veneno que destrói a atração de forma instantânea, não é um grande pecado. É uma pequena virtude, ser o bom menino. É a sua amabilidade que te mata.
Quando ela te testa com um pedido de última hora, algo como: amor, você se importa se a minha amiga vier junto no nosso jantar? A sua resposta programada é: claro, sem problemas. E nesse exato momento você falhou. Como mulher, eu te garanto, a pergunta dela não era sobre a amiga, era um teste de conformidade. Ela estava medindo a solidez dos seus planos e a firmeza dos seus limites. Ao ceder imediatamente, você não comunicou bondade. Você comunicou que o seu plano era frágil, que o seu tempo não era valioso, que a sua liderança era inexistente. O cérebro primitivo dela, o sistema operacional que realmente comanda a atração, não registra "ele é legal". Ele registra "ele não tem um rumo". Este é o primeiro passo na sua desclassificação silenciosa. É um check-up de reflexos. Ela bate no seu joelho e, em vez de um coice firme, ele mal se mexe. Você se torna, aos olhos da biologia dela, um homem sem estrutura, incapaz de prover a segurança de um marco definido. A mecânica da falha se aprofunda com o segundo tipo de teste, a provocação, o banter. Ela te olha e diz: nossa, essa sua camisa é interessante. E você, treinado para buscar aprovação, entra em modo de defesa. Você se justifica, explica a origem da camisa ou, pior, fica sem graça. Reprovado. Irmão, entenda isto de uma vez por todas. O que desperta o desejo feminino não é a ausência de perigo, mas a presença de um perigo controlado. É a metáfora das armas carregadas. Uma mulher não se sente segura com um homem inofensivo. Ela se sente segura com um homem que tem um potencial agressivo imenso, mas que o mantém sob controle absoluto. Ele poderia reagir, ele tem limites, ele não implora por validação. As provocações dela são o teste de gatilho. Ela cutuca a arma para ver se ela dispara sozinha por qualquer coisa, o que te torna perigoso e instável, ou se o dono da arma tem total domínio sobre ela. Quantas vezes você tentou provar que era um cara legal e inofensivo, quando tudo que o radar biológico dela buscava era a confirmação de que você era, de fato, letalmente competente, mas escolhia não ser? Sua necessidade de agradar é a prova de que suas armas estão descarregadas. A consequência final desse padrão se manifesta no teste de investimento, a frase que todo homem já ouviu: não sei, amor, decide você. Isso não é um pedido de opinião, é uma ordem de comando disfarçada de passividade. Ela está deliberadamente retirando a energia dela da equação para testar a sua. Ela quer ver se você assume a liderança, se você tem um plano, se você é capaz de decidir o destino dos dois nos próximos 5 minutos. O homem bonzinho falha catastroficamente aqui. Ele devolve a pergunta: mas o que você quer fazer? Ele busca um consenso, ele tenta agradar, e com isso ele prova que é incapaz de liderar. O vácuo de poder que ela criou foi um convite, e ele o recusou. No longo prazo, esse acúmulo de falhas cria a erosão completa do respeito. Ele se torna previsível, seguro, útil e assexuado aos olhos dela. A admiração morre e a atração é enterrada junto. Essa erosão do respeito parece irreversível, mas existe uma verdade sobre a psicologia feminina que a maioria dos homens descobre tarde demais e que pode virar esse jogo. É sobre isso que vamos falar agora. A verdade que pode virar o jogo não é uma técnica de sedução, irmão. É um princípio de soberania, o mecanismo que inverte a dinâmica de poder, que transforma a erosão do respeito em uma reconstrução da admiração, é brutalmente simples. O seu valor como homem é medido pela sua capacidade de não precisar da validação dela. Depois de anos estudando o comportamento humano,
O que vou te dizer agora vai mudar a forma como você enxerga cada interação. A estabilidade emocional não é apenas um traço desejável que as mulheres listam em pesquisas. É um indicador primário e não negociável de segurança que o radar biológico dela procura. Quando você reage com raiva, frustração ou necessidade a um teste dela, você está comunicando em um nível primitivo que o seu estado emocional depende de fatores externos. Você se torna um risco. O homem que passa no teste não é aquele que dá a resposta certa, mas aquele cuja calma e senso de propósito são tão intrínsecos que a provocação dela se torna irrelevante. Ele não precisa provar nada. Essa atitude de desapego do resultado não é uma filosofia de autoajuda, é uma demonstração de poder biológico. E é isso que a assusta e a atrai na mesma medida. Esse desapego não é indiferença, é a expressão máxima de alto valor. É aqui que a maioria dos homens falha. Eles confundem desapego com frieza ou distanciamento, quando na verdade é o oposto. É a presença absoluta. Pense nisto como a metáfora da âncora emocional. O mundo dela, por imperativos biológicos, é um oceano de emoções caóticas, de tempestades que se formam sem aviso. Ela te testa para saber se você é um barco que vai afundar com ela ou se você é a âncora, o ponto fixo e inabalável no fundo do mar. Enquanto as ondas da dúvida, do drama e da insegurança quebram na superfície, a âncora permanece imóvel, enraizada na sua própria massa e convicção. Ela não luta contra a tempestade. Sua mera presença oferece a segurança de um ponto de referência. Ser essa âncora não significa ser passivo. Significa que o seu centro de gravidade está dentro de você, não na aprovação dela. A sua paz não é negociável. Agora se pergunte com honestidade brutal: quando foi a última vez que você agiu a partir do seu próprio valor inegociável e não da necessidade desesperada de ser aprovado por ela? A aplicação prática disso transforma cada interação. Quando ela inicia um drama, o homem âncora não morde a isca. Ele não entra no mérito da discussão. Ele observa a tempestade com uma calma quase divertida, mantém o contato visual e com uma frase ou um gesto comunica: eu estou aqui. E eu não vou a lugar nenhum, mas eu não vou me afogar nesse caos com você. Isso não é uma técnica, é a manifestação de um caráter forjado. Essa estabilidade é o que permite que a polaridade sexual exista. Mas preciso ser honesta, o que eu te disse até agora é apenas a fundação, é o controle de danos. A verdade mais profunda, a que separa os homens dos meninos, é muito mais perturbadora e vai contra tudo o que você aprendeu sobre ser uma boa pessoa. A erosão do respeito que você causou sendo legal e reativo tem uma origem específica, uma programação social que te transformou no seu próprio inimigo. Ele fez tudo o que a sociedade disse que um homem bom deveria fazer, e é exatamente por isso que ela não o deseja mais. A verdade insuportável sobre o bom menino é o que vamos expor agora. Irmão, acorda. A verdade insuportável que te escondem desde que você nasceu é esta. O motivo pelo qual ela não te deseja mais não é por algo que você fez de errado. É por tudo que você fez de certo. É a sua tentativa desesperada de ser o homem bom que está matando a atração dela. A sua reatividade, sua necessidade de aprovação, sua estratégia de ser excessivamente agradável, isso não é interpretado como bondade pela biologia feminina. É lido como fraqueza, como ausência de uma espinha dorsal. Você precisa ouvir isso agora, porque ninguém mais terá a coragem de te dizer: agradar não gera atração, gera desprezo silencioso. Você se tornou um camaleão emocional.
Quando ela está feliz, você está feliz. Quando ela está com raiva, você entra em pânico tentando consertar. Você muda de cor para se adequar ao ambiente que ela cria. E ao fazer isso, você prova da forma mais definitiva que não tem uma cor própria. Você não tem um ambiente interno. Um homem que não tem uma realidade própria é invisível, irrelevante e, por fim, desprezível aos olhos do instinto primitivo dela. A sua busca por harmonia é um sinal de baixo valor que ecoa como um alarme no radar biológico dela. Aqui está o segredo que eu prometi, a verdade que separa os homens que são desejados dos meninos que são apenas tolerados. É o paradoxo do bom menino. A sociedade, a mídia, talvez até a sua própria mãe te ensinaram que para ser amado você precisa ser complacente, evitar conflitos, colocar as necessidades dela sempre acima das suas e buscar a validação dela como um viciado busca a próxima dose. Mas o que a sociedade chama de ser bom, o radar biológico dela, forjado por milhões de anos de evolução, lê como não confiável. Ela não quer um servo que abana o rabo para cada capricho. Ela precisa de uma rocha. Um homem com um centro de gravidade tão poderoso e interno que ele não pode ser puxado para o caos emocional dela. Ele não oferece segurança por ser bonzinho. Ele oferece segurança por ser inabalável. Isso não é uma falha moral sua, é uma falha de programação brutal. É por isso que você está preso do lado de cada porta de passagem. A porta que separa o homem comum, que passa a vida pedindo para ser validado, do homem soberano, que a conquista pelo simples fato de existir com um padrão inegociável. E essa porta, irmão, não se abre com gentileza. Ela só cede diante da pressão de um marco masculino que se recusa a vergar. E o pior é que você, na sua tentativa de evitar o drama, se tornou a principal fonte de drama na vida dela. Pense nisso. Sua falta de um marco sólido, sua necessidade de agradar, sua incapacidade de liderar, tudo isso gera nela uma profunda e constante sensação de insegurança. E o que uma mulher faz quando se sente insegura? Ela testa, ela te provoca, cria pequenos caos, mede sua reação, buscando desesperadamente por um sinal de força, de um limite, de uma rocha onde ela possa se firmar. Mas você sempre falha, porque sua programação é ser legal. E assim você alimenta o ciclo vicioso que destrói seu relacionamento. Sua bondade causa a insegurança dela, que gera os testes, que você falha ao ser bom, o que aprofunda a insegurança e a dívida de respeito. Comente abaixo agora. Qual foi a situação mais confusa que você já passou com uma mulher? Eu vou ler para te provar que, em 99% dos casos, a raiz foi você tentando ser o bom menino. Agora olhe para o seu futuro e me responda com honestidade. Quantos anos mais você vai passar sendo um homem invisível, um fantasma na sua própria relação, esperando por um respeito que a sua própria bondade impede de existir? A verdade insuportável sobre o bom menino é essa. A verdade que eu te entreguei é pesada, eu sei. E a minha função aqui não é te dar um consolo, mas sim a planta baixa da sua reconstrução. Se a sua reação ao soco que você acabou de levar no estômago é esperar por um afago, você não entendeu nada. A era do bom menino acabou. Agora começa a engenharia do seu caráter. O erro que você comete é o da performance. Você tenta parecer forte, atuar como desapegado, fingir que tem limites. Mas o radar biológico feminino detecta a fraude em nanosegundos, irmão. A verdadeira soberania não é uma máscara que você veste. É a expressão natural de um homem que tem padrão, propósito e uma consciência inabalável do próprio valor. Como pesquisador, eu te digo,
A ciência comportamental mostra que um homem com uma missão que transcende a necessidade de validação externa emite os sinais de pré-seleção. Ele não precisa ser escolhido por outra mulher para parecer valioso. A própria vida já o escolheu. Nenhum truque de sedução pode fabricar o poder que emana de um homem que sabe para onde está indo e que não precisa de permissão para seguir seu caminho. Isso nos leva ao fundamento da sua nova arquitetura pessoal. Seu propósito está acima de tudo, acima dela, acima de qualquer relacionamento. Não por frieza ou por egoísmo, mas por uma lei biológica que você ignora por sua própria conta e risco. O mundo, e especialmente as mulheres, punem o homem que abandona a si mesmo em troca de aprovação. O que você chama de amor, a evolução chama de dependência emocional excessiva. E a fêmea do Homo sapiens foi programada para sentir uma repulsa visceral por isso. É por isso que você precisa construir sua soberania como uma fortaleza, não uma muralha para afastar as pessoas, mas uma fundação de caráter tão densa e sólida que nenhuma rejeição, nenhuma perda e nenhum julgamento consiga abalar. Sua identidade não pode ser uma casa de praia construída na areia da validação dela. Precisa ser o castelo de pedra que você habita, o território que é seu por direito e por construção. Agora me responda com honestidade brutal. Você já tem essa fortaleza? Ou sua autoestima ainda é um barraco em terreno alugado, que ela pode demolir com um único sopro de desinteresse? Quando essa fortaleza interna está de pé, seu comportamento se transforma sem que você precise pensar. Você para de agir e começa a emanar. Sua presença comunica seus padrões antes que você abra a boca. A passividade dela, os testes, a indecisão, você para de interpretar como ameaças e passa a enxergar como convites para demonstrar a força da sua convicção. Pesquisas sobre táticas de acasalamento são claras. A estratégia feminina de se fazer de difícil, de testar a persistência, funciona como um filtro brutalmente eficaz. Ela elimina os homens de baixo interesse, baixa convicção e marco fraco. Ao se manter no seu rumo com um domínio divertido sobre a situação, você não está sendo teimoso. Você está passando no teste mais importante de todos. Você está mostrando que o seu mundo é mais interessante que o caos dela. Você entende agora, irmão? Ela não quer ser convencida pela sua lógica. Ela quer ser dominada pela sua certeza, porque o desejo feminino não se pede, se provoca. E essa clareza que você sente agora, esse peso da verdade se transformando em poder, é o sinal de que estamos chegando ao fim da sua antiga programação. A verdade que te entreguei não é um conselho, é um veredito. A sociedade te mentiu, seu condicionamento te traiu, e a sua tentativa de ser bom te tornou desprezível aos olhos da única força que importa, a biologia. As vendas caíram, irmão, e essa clareza brutal que você sente agora não é esperança, é a aceitação fria da realidade. A dor dessa verdade é o primeiro sintoma da sua cura. Como a ciência do comportamento confirma, o mundo não pertence aos bons, pertence aos fortes, aqueles que dominam seus instintos. Sua missão a partir deste segundo é uma só: caçar e destruir o homem fraco que ainda vive dentro de você. Não como uma metáfora motivacional, mas como uma decisão de caráter. Os testes não vão parar, eles são a forja, e um homem de verdade não reza para que a martelada pare. Ele usa o fogo e o impacto para se temperar, tornando-se mais denso, mais afiado e mais valioso a cada golpe que o mundo desfere contra ele. Diante disso, você tem duas opções: fechar este vídeo e voltar para a anestesia da sua antiga programação, para o ciclo de agradar, falhar
e se perguntar por que o respeito nunca chega. Ou você pode aceitar a responsabilidade e dar o próximo passo. A escolha é sua, mas as consequências são inevitáveis. Não existe um terceiro caminho. Se você chegou até aqui, se a verdade ressoou na sua estrutura, então existe uma continuação lógica para esta cirurgia. Coloquei ela no vídeo que aparece agora na sua tela. Nele, vamos diagnosticar os 3 sinais de que o respeito dela já foi fatalmente comprometido e o que pode ser feito a respeito. Recomendo que você assista ainda hoje, antes que a ilusão do bom menino tente te seduzir de volta para a fraqueza. A jornada para a sua soberania começou. Não pare agora. Ela não quer um homem que acalme suas tempestades. Ela quer um homem que seja o farol no meio delas.